Muito boa tarde a todos presentes aqui na nossa loja Conde Saint-Germain. Hoje nós vamos receber nosso irmão Antônio Carlos Jorge para falar sobre o profeta e os ensinamentos através de Khalil Gibran, famoso autor que escreveu inúmeros livros. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, muito prazer, muito grande estar aqui novamente com você e já vou compartilhar a sua tela. Obrigado pelo convite, né? E estarmos todos juntos novamente aqui nessa loja tão querida, para falar de um tema que para mim é muito precioso, né? Muito caro. Falar sobre Gibran, Khalil Gibran, que eu tenho, eu o tenho como uma referência de vida em função de termos uma origem comum, né? Nas terras do Líbano. Então, acho que o Gibran dispensa comentários. Ele tem uma história muito bonita, né? Embora ele tenha falecido com 48 anos, o que ele produziu nesse período é uma coisa assim assombrosa, né? Ele não foi só poeta, ele foi um ensaísta, prosador, conferencista. E inicialmente ele começou como pintor, né? Desenhista, pintor. E também, por que não dizer que foi um filósofo, embora ele rejeitasse Peraí, esta porque condição. meu cartão foi bloqueado, tem que botar outra coisa, e eu tenho. Tá dando para ouvir? Sim, Antônio, tá dando. Ah, ok. Bom, então, eu pediria para passarmos para. Ah, bom, o Gibran nasceu em 6 de janeiro de 1883, né? E nós vamos contar sobre a biografia dele de forma breve, para nós podermos contextualizar como ele se desenvolveu como poeta, né? E ele falece em Nova York em 10 de abril de 31, como eu havia dito, com 48 anos, de tuberculose e cirrose, né? Então podemos passar para frente. Próximo slide. Tem como passar para frente? Vê se você consegue passar pelo mouse. Não, eu não tenho mouse. Eu tenho aqui, mas eu não Não, você tá assim, tô como co-host. tá? A não ser se o Tony conseguir. Você consegue? Ó, viu? Passou. Fui eu que passei? Não sei, foi, Bom, Tony. bom, essa a aldeia onde Gibran Khalil nasce. Ela tem o nome de Bicharre. É um local incrustado no Monte Líbano, né? Um local muito alto, de altitude elevada. Esse local é muito precioso para o Líbano, pois ele abriga uma vertente religiosa do cristianismo primitivo, que são os maronitas, né? Então, desde primórdios do cristianismo, e mesmo antes, era uma região mística, de alta religiosidade, né? E é nesse ambiente que Gibran Khalil nasce, né? A religião professada por essa região é a maronita, a católica maronita. Ela segue o Papa
só que tem algumas diferenças, né? A liturgia, as missas, elas são rezadas em siríaco. Siríaco, naquela época que Gibran Khalil nasce, era a língua falada, era a língua corrente, né? Juntamente com o árabe. O siríaco vem a ser o aramaico. Hoje, eu acredito que poucos são falantes na região, embora os antigos ainda sejam versados em aramaico, assim como em outros locais da Síria, por exemplo, né? Então, era uma região muito pobre, mas altamente afortunada em termos culturais, né? O pai de Khalil Gibran era um fazendeiro, mas muito problemático, e a mãe, Camila, era filha do pároco, né? Vocês poderão assustar, né? Mas uma das diferenças que marca a Igreja Maronita é a permissão aos padres casarem, né? Então não respeita-se necessariamente o celibato, a não ser aqueles padres que fazem votos monásticos, já que lá é uma região de muitos monastérios, né? Muitos mosteiros maronitas. Maronita vem de São Maron, que foi um santo da região. Então, Camila, ela já tinha um filho de um casamento anterior, Outros, e ela tem com o pai de Gibran, que também é Gibran Khalil, mais 3 filhos, né? O Gibran Khalil e mais 2 meninas, a Sultana e a Mariana, que são as menores. Por razões econômicas e também pelos desentendimentos que se mantiveram no casamento, já que posteriormente ele se torna um coletor de impostos e ele acaba sendo processado e preso, e a família ela se muda para os Estados Unidos. Ela tinha um irmão que já havia ido para os Estados Unidos, em Boston, então eles migram, passam por Nova York e de lá se estabelecem em Boston, né? E, e lá o Khalil Gibran ele é matriculado na escola. Acho que poderíamos passar para a próxima. Essa é o local de Bicharri, né? Bicharri, ele fica num vale, o vale chamado Gadisha. São despenhadeiros, assim, muito profundos, né? E lá também tem o Cedar, região do Cedar, são cedros de Deus. Então, a bandeira do Líbano é representada pelo cedro, né? Pelo cedro, é uma árvore que os cedros que foram construídos o Templo de Salomão por Irã, né? Irã era o rei da Fenícia, né? Ele retira o material que vai ser utilizado no primeiro templo, naturalmente, né? Não o de hoje, que esse é o de Herodes, justamente dessa região. Então, você vê como a região tem história, né? Então, como eu havia dito, ele nasce em 83 e imigra com a família para os Estados Unidos, né? Em 95. Lá ele é matriculado numa escola, já que ele não falava inglês, né? E é interessante que ele sempre teve uma vocação tanto para pintura, desenho, como a escrita. E nesse período ele sempre falava com a irmã, para a mãe, que ele gostaria de escrever um livro que viria a ser o Profeta, que seria escrito muito tempo depois. E a mãe até falava, mas você é muito novo, né? E ele já delineava, quer dizer, o ambiente e o assunto pelo qual ele viria a escrever posteriormente. Mas ainda menino, ele já tinha o projeto, né, idealizado. Que coisa, né? Como você pode materializar, às vezes, ao longo do tempo,
uma obra tão bela como essa, né? Mas desde garoto parece-me que ele já tinha essa propensão, né? Em 98, ele volta para o Líbano. A Sultana e a Mariana, que são as irmãs, juntamente com a mãe, elas costuravam rendas de toalhas, colchas, né, e vendiam de porta em porta. É assim que elas sustentavam o lar. E o Boutros tinha uma loja. E o Khalil Gibran, ele estudava, né? Ele se dedicava a esta atividade intelectual. E a família se reúne e mandam ele para o Líbano, no sentido de fazer com que ele reintegrasse, quer dizer, a cultura original. Então, em 98, ele vai para o Líbano, é matriculado no Colégio de Sagesse, que é um colégio em Beirute, administrado pelos maronitas, né? Então, ele não teve uma formação originalmente, antes de ir para Nova York, formal. Ele era instruído pelos padres maronitas, como outras crianças da região eram, né? Mas como ele não teve esse preparo educacional de maneira formal, nesse período de 98 a 91, são 4 anos, que ele frequenta esse colégio. Então, ele volta para lá dos 15 aos 18 anos, né? De maneira que lá ele aprende o francês, né? Porque o Líbano, nessa época, embora fosse administrado pelos turcos, né, pelos otomanos, a cultura era francesa, né? Então, a língua francesa também era uma língua adotada pelo Líbano. Então, veja, ele já, nessa altura, ele já falava tanto o aramaico, o árabe, o inglês e o francês, né? Em 1991, ele, saindo da escola, ele vai a Paris aprender pintura. Ele fica por pouco tempo, porque a irmã Sultana morre. Em 1902, ele retorna a Boston, né? E são três tragédias que acometem a família, né? Um ano depois, morre o irmão, o Boutros. E 3 meses depois, todos de tuberculose, exceto a mãe. 3 meses depois, a mãe morre de câncer. Então fica ele e a Mariana, que é a irmã caçula, né, sozinhos. E a irmã que praticamente sustenta ele com a confecção das peças que ela continuou a fazer, né? Aí em Boston, ele tem o seu desabrochar para a escrita, né? A escrita e que se dá até 1908, né? E ele desenha e pinta e ele conhece nesse período a sua grande mecenas que vencera Mary Haskell. Ele a conhece em 1904, né? Então, esta mulher, que era 9 anos mais velha que ele, vai ser importante no sentido de que ele fosse forjado em todo esse ambiente cultural, né? Eles viam no Khalil Gibran, quer dizer, uma pessoa muito especial, e realmente era. Então, ela vai ser a grande mantenedora dele e a grande companheira. Então, existe várias conjecturas sobre a relação dos dois, né? Me parece que foi uma união que nunca se consumou, porque a família dela era uma família muito rica, ela era dirigente de uma escola para moças em Nova York e era de uma classe aristocrática, né? E não aceitavam, quer dizer, a união entre os dois, até pela diferença de idade, né? Mas isso depois vem ser
confirmado, pelo menos, o amor platônico existente entre os dois, após a morte dele, quando se descobre as cartas que os dois se correspondiam, né? E essas cartas, depois elas são publicadas. A Mary Haskell foi aconselhada até a queimar essas cartas, mas ela não queima. E posteriormente da morte de Mary Haskell, que acho que se deu em 61, 62, essas cartas são publicadas. Então são 300 e poucas cartas do Gibran Khalil para ela e 290 dela para ele. Na realidade, ela escreveu muito mais, mas essas foram as selecionadas, já que outras não tinham interesse, acredito eu, mais específico de relações, e sim de tratativas comerciais, já que ela foi revisora, editora, quer dizer, ela foi uma verdadeira parceira, né? Quer dizer, no desenvolvimento dele e das obras também, né? Principalmente no início, que ele não dominava exatamente o inglês, ela fazia as revisões e as traduções, né? A revisão das traduções, de forma muito mais fiel à língua inglesa. Em 1908 a 1910, ele é enviado para estudar na Academia Julian, em Paris, o ofício da pintura. Isso também patrocinado por ela. Ela era realmente a mecenas. Em 1910 a 23, ele retorna para Boston e, em 1911, estabelece em Nova York, onde ele permanece até sua morte, né? Ele faz parte de um movimento chamado a Liga das Canetas, né? Um movimento literário árabe. Existiam muitos libaneses, principalmente em Boston, que era um grande centro libanês de imigrantes, assim como Nova York também, que é uma cidade universalista, né? E lá ele produz várias obras. Em 1923 ele lança O Profeta, que é a sua maior obra, né? E de 23 a 38 produz uma dezena de novos títulos, que eu vou passar uma lista, né? E que seriam alguns até publicados após a morte dele, que se deu em 10 de abril de 1931. Podemos passar, deixa eu ver se eu... Será que eu que mesmo estou passando? Eu não consigo mudar aqui. Eu, Hã? eu, eu faço daqui. Você faz aí? Estou tentando. Isso. As principais obras. O que está assinalado em vermelho são os originais escritos em árabe. Originalmente ele escrevia em árabe, né? O primeiro livro, originalmente em inglês, foi O Louco, né? Um livro muito importante, Asas Partidas, esse livro quase custou a excomunhão dele pelos maronitas, né? É um livro que faz uma crítica sobre o abuso eclesiástico, né? Mas o Profeta ele vem ser lançado somente em 1923, né? E é interessante essa publicação, ela não foi bem recebida pela crítica. A crítica teve uma reação fria. Foram produzidos nessa edição se não me falha a memória, 1.200 ou 1.300 exemplares. Mas assim como teve uma frieza da crítica, houve uma receptividade do público de maneira tal que, em um mês, essa edição foi esgotada.
E de lá para cá, é, praticamente o livro ele foi sendo divulgado boca a boca, né? De tal forma que hoje essa obra está editada em 110 idiomas, entre idiomas e dialetos, né? E já vendeu, pela última informação que eu tive, mais de 100 milhões de exemplares, né? Então, é um dos livros que está no top 100 do mundo, né? Então, portanto, é um livro indispensável à sua leitura, né? E depois da morte dele, eu diria que é uma trilogia, né? A obra dele que poderíamos destacar, né? Não desmerecendo os demais, mas é O Profeta, O Jardim do Profeta e A Morte do Profeta, que ele não escreveu, ele só deixou uma frase. Esse livro foi posteriormente desenvolvido, não por ele, né? Mas A Voz do Mestre também não foi um livro, né? Foram compilações de crônicas, de ensaios que ele escreveu ao longo dos anos e foi agrupado neste último livro, que é um livro também muito, muito vendido, A Voz do Mestre. Podemos pular para entrarmos efetivamente no profeta, né? Bom, são algumas pinturas. Mary Haskell está estampada e tem uma frase que eu destaco aqui, e realmente ele tem razão. Tudo que vês é miragem. Procura a essência que não se vê. É interessante a gente fazer uma digressão, né? Que essas imagens que nós estamos vendo aí são pinturas com tonalidades de cores e luz e sombra. Na realidade, a cor não existe, ela é um espectro, né, da luz, né? Então, o que nós vemos é tudo uma projeção de ilusão, assim como o próprio mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de Maia, né? Então, nada do que se passa fazendo essa analogia, tanto da pintura como a própria vida, com todas as suas vicissitudes, prazeres, né, são efêmeros, né? E não se sustentam por si, né? Mas o que existe de maneira subjacente é a essência, que essa, embora não seja vista, ela é sentida, né? Então, do lado, essa figura menor, preto e branco praticamente, é a pintura de Mary Haskell. Podemos pular. Se alguém tiver alguma pergunta, bom, aí vamos entrar no livro O Profeta. Eu vou me permitir a fazer uma leitura de 3 capítulos. Os capítulos são bastante curtos, mas é como ele diz, né? O que não se vê é onde está a essência, né? Então nós temos que ter uma visão é, esotérica do texto, né? O escrito de Khalil Gibran, assim como de todos os poetas árabes, né? Ele é um estilo romântico, né? Do romantismo, mas ele é pautado pela metáfora, né? Pela dicotomias, pelos paradoxos, e reveste de um simbolismo metafísico, ocultista. Então, é isso que nós vamos
tentar, através dessa leitura, fazer comentários sobre o que ele está dizendo e qual é o contexto do que ele apresenta. Eu acredito que muitos leitores do Profeta encontram a beleza do texto, mas sem essa perspectiva metafísica, sem essa perspectiva mística, né? Que aí sim eu acho que enriquece muito mais o entendimento da obra dele. Talvez para nós que somos teosofistas isso esteja mais evidenciado, mas imagine essa obra sendo feita no início do século passado, né, em 1923, quando a humanidade praticamente não tinha esse conhecimento esotérico como hoje tem, né? Mas a receptividade pelo povo, pela população, pelo grande público, se justifica também, quer dizer, por essa receptividade metafísica, né? As pessoas podem não compreender o símbolo, mas eles sentem, né? E mesmo na linguagem dele, tem esses símbolos perpetrados, né? Então, o profeta, ele inicia com a figura do Al-Mustafá. Al-Mustafá é o alter ego do próprio Gibran Khalil, né? Ele fala na figura de um personagem. Então, esse Al-Mustafá é um sábio, né? Mustafa, Al é o, né? Em árabe. Mustafa é o eleito, mas ele até explicita, né? Al-Mustafá, o eleito e o bem-amado, que era uma aurora em seu próprio dia, esperava havia 12 anos na cidade de Orfalese, o regresso de seu navio que o levaria de volta à ilha onde nascera. E no ano 12º, ao 7º dia de Ailu, o mês da colheita, galgou o monte fora da cidade e olhou para o mar, e deparou com o navio chegando com a névoa. Então as portas de seu coração abriram-se e sua alegria voou longe sobre o mar, e fechando os olhos, orou no silêncio de sua alma. Aqui eu faço os comentários. Ele fala, ele foi para lá e viveu 12 anos na cidade de Orfalese. 12 é o ciclo, né? É o ciclo da vida, né? Como astrólogo, eu posso fazer alusão aos 12 signos, né? É um número que se fecha num ciclo do nascimento, apogeu e morte, né? Começando com Áries e terminando com Peixes, da cabeça aos pés, né? Então, é um número cabalístico, né? O 3, o 4, o 7, o 12. O Teorema de Pitágoras é também, né? Ele quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, você pega, elas são 3, 4, né? 4 vezes 3, 12, que é a hipotenusa. Então, 3, 4, 12, e o 7, 4 e 3 são 7, né? 3 comportamentos e 4 temperamentos, que são os elementos. Bom, enfim, mas a linguagem simbólica ele só coloca 12 anos, né? Que é o ciclo de Júpiter, é o ciclo da vida. Orfalese é uma cidade imaginária, é uma ficcional, né? Mas se você pega a raiz, órfã, lese é local, órfã pode ser Orfeu, mas é obscuro, aquilo que está eclipsado, obscuro. E lese é terra obscura. Então, orfalese pode ser também de órfão. Órfão é o deserdado, é a terra do deserdado. Então,
a cidade de Orfalésia, onde ele vive 12 anos, ele é como se ele tivesse sendo exilado em espírito, né? Que nós vamos chegar a essa conclusão mais adiante. E no 12º ao 7º dia da Ailu. Ailu em árabe é setembro, quer dizer, é quando entra o outono, né? É o fim das estações, né? O início do fim, né? Que antecede a morte, né? Que é o mês da colheita. A colheita é a ceifa, tá ceifando, né? Bom, e aí ele enxerga, né? Esse barco se aproximando. Então, continuando, mas ao descer o monte, foi invadido pela tristeza e pensou no seu coração: como poderei ir-me em paz e sem pena? Não, não será sem um ferimento na alma que deixarei essa cidade. Longos foram os dias de amargura que passei dentro de suas muralhas, e longas as noites de solidão. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Então, é um sentimento da alma, que ele ficou dividido, né, entre o desejo e a vontade, né? Quer dizer, talvez o desejo tenha o vinculado a essas terras, embora ele tenha sofrido os seus pesares por aqueles 12 anos lá vividos. Mesmo porque, como nós vamos ver mais à frente, as pessoas não lhe davam a importância devida, né? Muitos foram os pedaços de minha alma que espalhei nestas ruas, e muitos são os filhos de minha ansiedade que caminham, desnudos, entre estas colunas, e não posso abandoná-los sem me sentir oprimido e entristecido. É colinas, Colinas. Eu falei? colunas. Colinas. Não deixa de ser colunas, né? Pode passar. Que as letras estão pequenininhas para mim, viu? Eu acho que pulou uma. Não? Não, está na sequência. É. Bom, não é uma simples vestimenta que disponho hoje, mas a própria pele que arranco com minhas mãos. Deixa eu pegar o livro aqui. Qual o tempo que nós temos? Ah, não, aqui também tem uma intermediária assim. Tem uma intermediária. E quando atingiu o sopé da colina, Isso, é. E quando atingiu o sopé da colina, virou-se novamente para o mar e viu seu navio aportar. E no convés agruparem-se os marinheiros, os homens de sua terra natal. E sua alma gritou e disse-lhes: filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas intempestuosas, quantas vezes navegastes nos meus sonhos, e agora chegais ao meu despertar, que é o meu sonho mais profundo, disposto encontrais-me a partir, e minha impaciência de velas desfraldadas está à espera do vento. Tomarei apenas mais um hausto de ar nesse recanto sereno,
volverei para trás somente mais um olhar afetuoso. E logo após, juntar-me-ei a vós, marujo entre marujos. E tu, vasto mar, mãe sempre acordada, que sozinho és paz e liberdade para o rio e regato. Uma só volta fará ainda esta corrente, um só murmúrio sussurrará ainda mais nesta clareira. Depois virei a ti, gota ilimitada a um oceano ilimitado. Então, veja, esta fala remete a essa condição de despedida da vida terrena, né? Orfalese é a vida eclipsada na matéria. E aqui ele recorre a metáforas, né, alegorias, que hoje é muito conhecida, mas na época nem tanto, né? O oceano da criação, né? O rio que deságua no oceano, nós somos gotas d'água que somos conduzidos ao oceano materno, né? E é interessante também, quando se fala do período pós-morte, que os tibetanos chamam de bardo. O bardo Todol é o livro tibetano dos mortos, né? O que é bardo? Bardo é vida entre ilhas. Então, ele nasce numa ilha, não a pessoa, mas sim o espírito, né? Então, ela vem com uma identidade para essa terra e aqui teve o seu calvário, ou a sua profissão de fé, e para lá retorna. Então, o que ele está relatando é esse fim dessa existência terrena, né? Então, ele volta, e o barqueiro aqui é o Caronte, né? É aquele que nos leva ao outro lado da margem, ao Tártaro, né? Ou ao Hades, que é o mundo dos mortos, né? Então, depois virei a ti, gota ilimitada, em um oceano ilimitado. Bonito isso. Eu tenho um poema que eu falo sobre a gota. que, aliás, a minha fonte de inspiração é Khalil e outro Gibran que depois eu vou comentar. Podemos passar. E enquanto caminhava, viu homens e mulheres abandonarem suas hortas e vinhedos e apressarem-se rumo às portas da cidade. E ouviu-os chamarem seu nome e anunciaram de campo em campo uns aos outros a chegada de seu navio. E disse consigo mesmo: será acaso o dia da separação e o dia do encontro? E será dito que meu anoitecer era, na verdade, meia aurora? Aqui já fica mais claro essa condição, né? E o que oferecerei àquele que deixou seu arado no meio do rego, e àquele que imobilizou a roda de seu lagar? Lagar é um tanque onde se amassa a uva, né? Ou a azeitona, no sentido de produzir o azeite ou o vinho, né? Converter. Se há meu coração numa árvore de abundante frutos que colherei e lhes distribuirei. E correrão meus desejos como um manancial onde lhes encherei os copos. Sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do Onipotente? Ou uma flauta para que seu sopro me atravesse? Um ser em procura de silêncios, eis o que eu sou. E que tesouros tenho descoberto nos meus silêncios que possa distribuir com segurança? Próximo.
Se este é o dia de minha colheita, em que campos plantei a semente e em que estações esquecidas? Se esta é, na verdade, a hora de levantar minha lanterna, a chama que nela brilhará não será minha. Vazia e apagada, erguerei minha lâmpada. E o guardião da noite a abastecerá de azeite e a acenderá também. Essas coisas ele expressou-as em palavras, mas muitas outras permaneceram inexpressas no seu coração, pois nem ele podia externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo inteiro o recebeu, e todos estavam clamando seu nome numa só voz. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram: Não nos deixe ainda. Foste um meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és estrangeiro, nem um hóspede entre nós, mas nosso filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de tua face. É interessante que existe uma dicotomia aqui. Ele foi, nesses 12 anos, de certa forma, não levado muito a sério pelo povo, né? Mas na hora da partida, parece que desperta a saudade. E talvez isso seja uma tônica entre nós humanos. Quando somente sentimos falta daquilo que perdemos. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe: Não consistas que as ondas do mar nos separem e que os anos que nos conosco passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como espírito, a tua imagem tem sido uma luz que nos iluminou as faces. Muito te temos amado, mas silencioso foi o nosso amor e com véus tem estado coberto. É o que eu havia dito, né? Talvez eles amassem, mas não revelassem. Talvez por inveja, vaidade, enfim, por ele ser alguém que veio de fora. Agora, porém, ele grita e chama-te em alta voz, que quer revelar-se a ti, pois assim tem sido sempre com amor. Ele só conhece sua profundidade na hora da separação. É aquilo que eu havia dito. Ele explicita isso. E outros vieram também e imploraram-lhe. Mas ele não lhes respondeu, baixou apenas a cabeça, e os que rodeavam viram lágrimas caírem sobre o seu peito. E caminhando com o povo, chegou à grande praça em frente ao templo. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário. Ela era uma vidente. Almitra, aqui não é árabe, Mitra é amiga, né? É a amiga. Essa realmente foi a amiga do Al-Musaffar. E ele a encarou com excessiva ternura, pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou dizendo: Profeta de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio? E agora teu navio chegou e tu deves partir. Profunda é a tua nostalgia pela pátria de tuas recordações e a morada de teus desejos maiores. E nosso amor não te quer prender, nem nossas necessidades te reterem. Uma coisa, porém, pedimos: antes de nos deixares, fala-nos e dá-nos algo de tua verdade.
e nós a transmitiremos aos nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Interessante, né? 100 milhões de cópias. Como se multiplicou o pensamento de Gibran. Na tua soledade, vigiaste por nossos dias, e na tua vigília escutaste os gemidos e os risos de nosso sonho, de nosso sono. Agora revela-nos a nós próprios e conta-nos o que te foi dado descobrir do que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: povo de Orfalese, de que poderia falar-vos, senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas? Pode pular. Não, eu acho que ele termina aí realmente, né? Bom, e aí são 26, me parece, 26 capítulos curtos que ele vai falando do amor, do matrimônio, dos filhos, porque as pessoas vão perguntando, né? A dádiva, o comer e o beber, o trabalho, a alegria, a tristeza. Mas dentro desse foco, que é um ensinamento humano, mas na ótica do espírito, né? As habilitações, as roupas, as compras e vendas, o comércio, a ética entra aí, né? O crime, o castigo, as leis, a liberdade. Olha, esse é um manual para os dias de hoje, viu? A dor, o conhecimento de si próprio, o autoconhecimento, o ensino, a amizade, a conversão, o tempo, o bem e o mal, a prece, o prazer, a beleza, a religião e a morte. Isso dá assunto para uma palestra para cada item desses, né? Então, mas eu vou me ater a mais dois capítulos, se vocês permitirem. Eu não sei o horário. Quanto tempo nós temos, Regina? Vamos adiante, Antônio Carlos. Está muito bom. Bom, sobre o amor, é muito bacana esse. Ele é curtinho. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, não se deixa possuir. Aqui ele recorre também a Paulo, né? Pois o amor basta-se a si mesmo. Naturalmente, ele não está falando do amor carnal. Esse é o amor espiritual. Tudo é fonte do amor, né? Até o ato carnal da concepção é um ato de amor, podendo não envolver o amor necessariamente entre os dois, mas a concepção da criação é um ato amoroso. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos acha dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Podemos passar. E podemos passar para a próxima. Eu vou falar sobre filhos. E se quiserem, depois a gente pode ver outros capítulos, né? Sobre os filhos, que está relacionado com o amor, né? Porque o ato de amar
é o ato da concepção, da criação, né? O amor não é fruto do desejo, e sim da vontade da criação. Então, qualquer criação, uma vez criada, um quadro, uma pintura, uma música, um som, uma, uma escultura, né? Não pertence a quem criou. Uma vez criado e nutrido, esse objeto da criação, né? O resultado da criação, ele não pertence mais a quem o criou. E é nesse sentido que o Gibran ele discorre, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Então, somos meros instrumentos, não só dos filhos, como de qualquer criação. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Isso é importante, hein? O filho, ele não nasce no ato de parir. O filho nasce na concepção. Nós podemos abrigar o corpo do filho que está sendo concebido, mas uma vez nascido, ele já é provido de sua alma independente, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurareis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, e o arqueiro aí não somos nós, veja que está grafado em letra maiúscula. O arqueiro é a divindade, é Deus. Mira no alvo, na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Então nós somos o arco, o arqueiro é Deus. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanecerá estável. Não quebremos os nossos arcos. Bom, eu encerro por aqui a leitura e abro para colocações, dúvidas, enfim, complementos. Ai, gente, esse dos filhos é demais. Pois é, Regina, isso me emociona. Eu também. Quantos arcos estão sendo quebrados e institucionalizados por leis? Isso corta o meu coração, mas faz parte da nossa evolução, evoluir para compreender.
E sempre é um E problema. Gibran já falava isso, olha, só que a gente tem que ter esses horários, né? E aquela Não coisa somos de donos da criação. você não segura nada, você realmente lança ao mundo quando seus filhos estão aqui e você não comanda absolutamente nada. Você não sabe o futuro, você não sabe para onde vai, não sabe se vai seguir os teus passos ou vai seguir É, outros diferentes. É sempre um mistério, é, né? é um mistério. O arqueiro é que sabe. É, Paqueiro sabe. E, e seremos julgados não por ele, mas pela nossa consciência. Para quem muitos arcos destruiu, né? Muitos arcos lhe serão oferecidos novamente para arremessar outras flechas, né? E às vezes a pessoa quer arremessar outras flechas, mas não obtém êxito, né? Porque as flechas não a tensão do arco não corresponde à força necessária para a projeção. Quer dizer, estou falando metaforicamente, né? As É, setas não se movem. Nat morta. não, esse profeta é a coisa mais linda mesmo. Esse livro é incrível, maravilhoso. Maravilhoso. Então, mas você vê a genialidade do Gibran, né? É óbvio que ele nasceu, ele já era um espírito muito desenvolvido, né? Mas se não nasce dentro de um ambiente propício, apesar dele ter nascido um pai que ele, como coletor, ele subtraiu os valores da coleta e os turcos o condenaram. Ele ficou preso durante um período e depois solto, né? Mas ele bebia, jogava, então ele nasceu de um lar assim com poucas referências, né? Da parte do pai, da mãe não, né? Mãe muito zelosa, quer dizer, você vê que praticamente sacrificaram, os irmãos sacrificaram por ele. A Mariana, ela viveu muito tempo, depois foi curadora junto com a Mary Haskell, né? As cinzas não, o corpo dele não foi cremado, foram trasladados para o Líbano. O Mar Sarkis é um monastério que ele, quando criança, ele apanhava do pai, né? Era um homem muito enérgico, além de tudo, e ele se refugiava nesse monastério, nesse mosteiro dos Maronitas, né? Mar Sarkis. Então, depois da morte, ele deixa os bens, né, a herança, em testamento para o Líbano, né? Todos os direitos autorais dos livros, né? E ele deixa para e ele gostaria de ser enterrado lá, né? Ele já tinha manifestado, né? Então, depois da morte dele, para Mary Haskell, ele deixa as pinturas, o estúdio, né? E para a irmã Mariana, as propriedades, o dinheiro e os direitos autorais das obras que fossem publicadas posteriormente, né? Então, agora, ela ficou muito bem de vida, né? É a recompensa que ele deixou para ela, né? Ela viveu até a década de 60 também, acho, né? E Sabia que ela ela, era maronita, não sabia. Gostei de saber. é, e ela, a Mary Haskell, que fazem com que essa propriedade seja comprada. Então, a Mariana fornece os recursos, né? E as obras, as pinturas, a Mary Haskell doa para esse museu. Então, hoje é um museu Gibran, né?
Museu Gibran. Eles compraram o monastério, então é o museu que está lá, Ah, né? legal, né? Tinha um primo do Gibran que ele é o preposto, ele faz as obras, enfim. Então, a história é muito bonita. E a Mary Gaskell também, ela viveu muito tempo, né? Vale a pena uma visita. Daria um filme muito lindo. Eu não sei se existe, né? Mas, mas enfim. Olha, filme, eu não sei também. Agora, eu tive a experiência e o Antônio da nossa loja também teve, daquela peça que eu falei com você. Gente, olha, foi uma coisa assim linda, escrita por aquela filósofa que fez o da Blavatsky, né? Foi uma coisa maravilhosa. Eu assisti duas vezes. O Antônio também assistiu duas vezes. Mas o cara morreu. A gente não acreditou. Em pleno sucesso. Estava um sucesso assim maravilhoso. E o rapaz era, acho que era libanês. Ele cantava em árabe e o irmão acompanhava, que era músico. A peça foi uma coisa lindíssima. Mas assim, em pleno sucesso o rapaz morreu. A gente não acreditou quando viu isso. Puxa vida! Mas que coisa! Agora, para arranjar outro ator igual aquele, É, deve ser muito insubstituível, né? difícil. Insubstituível. Pelo menos Agora, aquele não tá. por que, né, Gibran, Khalil Gibran é minha inspiração, né? O meu avô, ele nasceu nessas terras, né? Ele é de Bicharre. Só que meu avô nasceu 11 anos depois de Gibran Khalil, né? Então, as famílias se conheceram, né? Quer dizer, meu avô não teve contato, a não ser num período, porque quando ele vai estudar em Beirute, meu avô com 5 anos é matriculado nessa escola, na mesma escola, e meu avô nasceu em 94, então ele com 5 anos, então em 99, o Gibran Khalil ele vai em 98, né? Meu avô em 99 com 5 anos. Então eles convivem, mas numa diferença de idade muito grande, né? Então o Gibran Khalil fica até 1901, final, né? Meu avô estuda lá até 1907. Com 14 anos ele sai. Então era uma escola de referência, essa escola dirigida pelos maronitas, né? Tanto é que meu avô era versado também nessas línguas, né? Só que não em inglês. Ele era o aramaico, o francês, o árabe e o português que ele falava fluentemente. E meu avô Gibran também, e poeta. Nossa, que beleza! Sim, Que beleza, gente! Então, não, era um poeta da família. E meu avô nunca publicou ele. Meu avô era comerciante, assim como outros, né? Só que era comerciante de tecidos, né? Eu costumo brincar, né? Eu nasci nas fazendas da família, né? Mas, mas nas fazendas de tecidos, né? Entendi. Eu nasci literalmente na loja, né? Mas é uma Então, experiência. mas meu avô sempre escreveu e ele teve. Aí tem aquele link do meu site, se vocês. Pra, não é encerrar a palestra estaria encerrada, apenas para complementar, né? Para aquilatarmos a, a criatividade, né, e a cultura desse povo libanês, principalmente de Bicharri. Então, eu render uma homenagem não só ao meu avô, como ao Gibran Khalil Gibran, como a todos que vieram de lá. São muitos, né? E hoje você me falou um negócio que eu não sabia, né? Que o Vadi era primo do Gibran Khalil Gibran, né? Exatamente. Para quem não sabe aí que está na loja, é, a TT, lá de Juiz de Fora, é que nos deu essa informação e ela pediu para nós buscarmos num documento que nós temos aí na Sociedade Teosófica
de fundação de uma loja, que eu acho que é a Gina Rajadasa, não me lembro. Até foi a Suzana que fez preparou o papel para ela, porque lá tem a assinatura do Vadir Miguel João, que ela lembra-se com muito carinho, que foi fundador também da loja dela, da Estrela d'Alva. Então, olha como é que as coisas são ligadas assim de uma maneira que a gente não entende, né? Muito interessante. O mundo é muito pequeno, né, Regina? É, Eu conheci o Vadir, ele nos presenteou com isso, sei lá, 97, já faz algum tempo. Lá no Centro Raj, ele ministrou um seminário, nem lembro mais do que era, mas a figura dele bastava, porque ele era uma pessoa doce, maravilhosa. Eu sabia da origem dele, assim como tem o Fernando Mansur, que eu gosto muito também, que é sim, libanês também, né? conhecemos. Muito querido aqui nessa loja. É? Muito querido na nossa loja, Mansur. Pois eu gosto muito do Agora Mansur. ele não está mais aqui, está lá no sul, né? Em Florianópolis, né? É, É, mas assim, ele foi presidente aqui da Coordenadoria do Rio de Janeiro e fez um trabalho muito bonito conosco, sem é. dúvida. Agora, o Vadir, eu me lembro quando ele morreu, eu não conhecia, eu era nova ainda na Sociedade Teosófica, mas quando ele morreu, eu sempre metida com ATS, com animais, com bichos, ele deixou um monte de cachorros e a irmã dele pediu uma ajuda para resolver aquela situação dos cachorros. Então a gente andou recolhendo dinheiro da OTS para ajudar com a história dos cachorros, mas eu não o conhecia. Mas eu até aconselho você a falar um dia com a TT, que ela vai conversar muito com você sobre o Vadir. Ela tem muita admiração, com certeza. É, o Vadir realmente está na minha lembrança, na minha boa lembrança, entre vários irmãos, né? Mas, então, vamos ver um pouquinho do outro Gibran? Então, o meu avô, quer dizer, eu praticamente fui criado por ele, né? Ele viveu sempre conosco, né? Até a morte. Desde bebê, nos colos dele, até o último suspiro dele. Ele era um homem assim, sabe, minha referência, é chato falar, né? Mas porque é meu avô, mas realmente tinha uma capacidade, um conhecimento assim, e, e a gente sabia que ele escrevia, mas ele nunca publicou, a coisa ficava confinada dentro do ambiente dele, e muita coisa depois da morte dele se perdeu, né? E o meu irmão achou cadernos, né? De 72 a 81, mas alguns cadernos se perderam também. Vai para lá, vem para cá e tal. E ele escrevia um soneto por dia e registrava nos cadernos. Então, nós estamos fazendo um trabalho de curadores, né? Meu irmão, ele tem os cadernos, ele digita, eu pego e coloco no suno, musicando, né? Esses poemas, né? Então tem alguns que está até às vezes ele fotografa e manda para mim, está com letra senil, então tremida, às vezes a gente tem dificuldade, porque os termos que ele usa são termos arcaicos também, então a gente precisa é um trabalho de curador mesmo, né? De buscar a etimologia da palavra e tudo mais, né? E eu comecei esse projeto, está no meu site lá, é uma playlist, eu acho que tem 18 poemas, mas nós temos mais de 300 poemas para serem, para serem feitos esse trabalho, né? Sem pretensão, a gente não. Assim como o que eu escrevo também sem pretensão alguma, não cobro. Inclusive, eu passei um livro, né, Virginia? Se você quiser distribuir para o pessoal aí, esteja à vontade, né? Eu estava esperando hoje para fazer a divulgação.
E sim, vou distribuir, claro. Afinal, você também é o poeta. Pô, essa cidade é boa, Não, hein? eu pago um tributo aos poetas, né? Eu me inspiro, eu não, eu não crio nada, eu simplesmente transformo, né? A ideia num linguajar mais, talvez contemporâneo, mais afeito aos dias de hoje, enfim, né? Mas a ideia, não, nada é minha, né? Talvez o rearranjo seja meu, mas não tenho, não tenho autoria, né? E nem pretensão de reconhecimento nem nada, né? Mas esses, para se ter uma ideia, esses são textos, né, de 72. O que se perdeu no passado a gente nem sabe. Eu sei que tinha até um livro que ele escreveu que foi queimado em determinado. Um filho meio rebelde queimou o livro. Então tem essas histórias também. Mas se foi queimado é porque tinha que ser queimado. É Enfim, impresso ou manuscrito? É como? impresso. Dal, Tá? Dal, Dal, é luz. Ah, É um nome de Ibicharre mesmo. Os Dal são de Ibicharre. Tem parente lá, né? Eu Antônio, não conheço Bicharre, eu nunca estive no Líbano, né? é. O É uma manuscrito, região conflagrada, né? manuscrito do seu avô está escrito em árabe, em que língua? Não em português. Ah, que ótimo. É um belo legado que vocês receberam e um ótimo tributo que você está fazendo ao seu avô, né? É, em reconhecimento a ele, né? E, e talvez inspirava as pessoas, né? Tá, o legado está aí, né? Então não está mais em cadernos empoeirados, perdidos num porão, num sótão, né? Ah, Ou numa mala, ou para ser queimado em algum momento, ou vai parar num lixo, num lixão, né? Um aterro sanitário, né? Então, eu acho que merece ser colocado, né? Nem a Claro. internet ela tem esse papel, né? Então, se quiser abrir o meu, você tem meu endereço do YouTube? endereço do YouTube, qual é? Antônio C. Jorge. Mas você tem poemas teus também, não tem, Antônio? Tenho, Tem. eu tenho poemas assim, eu tenho acho que uns 500 poemas. Ele fez até um muito bonito para aquele nosso projeto dos animais que a gente está armando aqui no Rio, que ainda não saiu, mas vai sair. Então, ele fez um bem bonito que passou para a gente. Eu depois vou apresentar a vocês, mas a gente está armando o projeto. Estou tentando em Brasília ver se a gente publica um texto pequeno que foi feito, mas é uma coisa, não é nada assim intelectual, é uma coisa muito direta, que é para influenciar as pessoas, principalmente os jovens, as crianças, a terem amor e cuidado com os animais. A ideia realmente é essa. É aquele que ele se revela no final, né? E me chamam de animal, né? É, mas é bom, isso é muito bom. Eu acho assim, o Antônio, não sei se era bom a gente só terminar a gravação e continuar a gente conversando, porque tem gente Claro, que não gosta de conversar gravando, sabe? Tem verdade. dessas coisas. Seria bom. Norma, Então, você não quer falar alguma coisa do trabalho? Suzana, José, Fernanda, hein,